Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Oi Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada semanal de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Lembrando que toda semana temos conteúdo inédito por aqui em todas as plataformas de áudio e também quero te convidar a assistir alguns episódios gravados em vídeo também. Para isso, você precisa dar uma chegadinha no nosso canal do YouTube, aproveita, curte, compartilha, comenta, sua opinião, seu feedback, sua participação é sempre de muita importância para todos nós. E falando disso, abrindo todos os trabalhos, é óbvio que eu também vou te lembrar, claro, para seguir, para conhecer as redes sociais da Oi Mystic, no Instagram, @oimysticbrasil, onde temos também diversos conteúdos de astrologia, tarô e toda essa jornada encantada, vamos dizer assim, pelo autoconhecimento. E hoje a gente vai falar de um assunto que vem gerando certa polêmica por aí, sobre gentileza. Nós temos, várias, não sei se vocês já viram plaquinhas diversas, camisetas, ímãs de geladeira, onde a frase gentileza gera gentileza, ela é amplamente propagada. Mas fica a reflexão, será que gentileza gera gentileza? Será que nós não temos que rever, talvez, esse ditado, se a gente pode dizer assim? Pois bem, antes de mais nada, a definição de gentileza é relacionada à capacidade de praticar a amabilidade, É uma característica pessoal que faz com que uma pessoa seja amigável, generosa, cordial. E o verdadeiro conceito de gentileza está muito mais relacionado à forma como as pessoas costumam demonstrar isso. Então, nada mais, nada menos, a definição de gentileza é uma qualidade, Por sermos gentis, por sermos empáticos. E, na verdade, nós somos educados para sermos gentis. Quem nunca ouviu quem nunca ouviu a mãe dizer, seja educado, diga obrigado, aceite, Desde muito cedo a gente é condicionado a sermos gentis. Mas nem sempre nós somos extremamente empáticos e educados por sermos gentis de forma genuína. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente é gentil com base no medo. Isso mesmo, no medo que a gente tem de não sermos aceitos, de sermos julgados pelos outros, de desagradar as pessoas. Muitas vezes a gente extrapola os nossos limites justamente pela insegurança de dizer não. E aí a gente é facilmente confundido com gentileza. Nossa, mas aquela pessoa ela é tão boazinha. Aquela pessoa ela é tão calma, ela sempre ajuda, ela sempre faz tudo. E muitas das vezes, isso pode estar escondendo uma personalidade de insegurança, Às vezes aquela pessoa que aceita tudo, que é calminha, que faz de tudo para agradar todo mundo, às vezes ela não quer ser assim, ela só está sendo daquele jeito justamente para não ter nenhum tipo de julgamento contrário. Então fica a reflexão e assim, lembrando, a gente não é só uma coisa ou só outra coisa. A gente pode ser gentil sim de forma genuína, mas fica a reflexão se a gente não está usando dessa característica, desta qualidade, como uma armadura para esconder quem realmente a gente é. A gente pode ser gentil, mas a gente pode colocar limites, A gente pode ser gentil, mas a gente pode escolher não fazer ou escolher não ser de determinado jeito que alguém está pedindo ou alguém está esperando, colocando expectativas. Quando a gente pensa em limites, e fica novamente a reflexão, quando digo não, eu me sinto culpado? Se pergunta, silencia um pouco a sua mente e faça essa pergunta a você mesma. Quando você diz não, qual é o sentimento que vem? É um sentimento ok? É um sentimento
fluidez ou é um incômodo? Ou é um certo medo de dizer, né? Por isso, cada vez mais, esse ato de despertar, e quando eu falo ato de despertar, não é simplesmente o ato simbólico de abrir os olhos. É o abrir os olhos de verdade, de todos os dias a gente se perceber diante das circunstâncias ou se perceber diante das coisas que acontecem na nossa vida. O ato de despertar, ele se faz necessário. Falar sobre isso é necessário. Pois senão, gente, a gente vai ter sempre a tendência de sermos manipulados. Então, sim, manipulação é uma palavra muito forte, aliás, mas a verdade é essa. Se você não impõe limite, é muito fácil te manipular. É muito fácil. Isso a gente tá falando de família, a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de trabalho. Pessoas do cotidiano, no geral. Então, quando a gente é sempre sim para todo mundo, fica muito mais fácil as pessoas... Eu vou usar esse termo que ele não é muito bacana, mas não existe outro que eu achei aqui, né? De montar mesmo, sabe? De colocar tudo em cima das nossas costas e bora lá que ela aceita tudo. Bora lá que tá tudo certo. Com ela não tem problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem você brincar. Tá tudo bem você falar dessa forma. Tá tudo bem você fazer desse jeito. E quando a gente vai vendo, a gente entra numa roda que é muito difícil sair de uma vez. Então, por isso, o ato de despertar, ele se faz necessário justamente por quê? Porque a gente vai perceber quando e ter a escolha, né, de sermos gentis, né? Então, assim, olha, eu tô sendo gentil, eu tô fazendo isso, eu tô falando dessa forma, eu tô fazendo isso por você, porque realmente é uma coisa genuína. Mas a maioria das vezes, a gente tá sendo gentil justamente para ser aceito. Então, reconhecer a importância dessa qualidade na gente é um divisor de águas, né? Então, você ser gentil não tem absolutamente nada a ver com você aceitar tudo de todo mundo, né? É o ato de ser sincero consigo mesmo para saber se a gentileza que você está mostrando, ela é realmente genuína ou se é só por medo de não agradar. Lembrando que as pessoas, elas são mais propensas a buscar afeto de quem se respeita. Então, às vezes, a gente está querendo dizer sim para tudo e para todos, buscando esse afeto, mas a pessoa, ela só vai buscar afeto de verdade naquela pessoa que realmente ela sabe quem ela é. Ela sabe impor limites, ela sabe se colocar nas circunstâncias, ela sabe verdadeiramente se respeitar, né? E antes da gente buscar sermos exemplos de gentileza para os outros, acho que vale muito experimentar isso com a gente mesmo. Colocar os nossos limites em evidência, assim como, né, tratar a gente bem. Por que a gente tem uma leva de gente tratando pessoas que nem conhecem direito muito bem, mas a si mesmo é um fracasso nesse sentido, né? De não se respeitar, de não se ouvir, de aguentar qualquer coisa, aguentar qualquer tipo de relacionamento. Então, acho que vale a reflexão se isso já não tá beirando, né, um jeito de fugir da gente mesmo, né, dessa busca. A gente às vezes está correndo muito, buscando essa aprovação, buscando essa validação, que a gente acaba esquecendo de quem a gente é e praticar a gentileza de uma forma muito mais sincera, né, de praticar uma gentileza que vem do coração. Essa gentileza que vem do coração, as pessoas sentem. As pessoas, elas conseguem, tudo é energia, né? Então, quando a gente está praticando, falando sim para tudo, aceitando qualquer coisa de qualquer pessoa, só para não sermos julgados ou para sermos aceitos, as pessoas, querendo ou não, elas percebem. E aí que entra, sim, com certeza, aquilo que a gente estava falando sobre ato de manipulação, né? E quando a gente pensa um pouquinho, vou fazer um recorte um pouco diferente. Eu sempre trago elementos da astrologia, afinal de contas é a minha segunda formação, então eu não vou deixar de falar. A astrologia, ela é uma ferramenta, né, que traz muita clareza de comportamentos, de personalidades, muito mais do que somente previsões, muito mais do que somente o que está escrito no destino. A astrologia, ela traz ferramentas de autocompreensão. E hoje eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando a gente fala sobre gentileza,
Nós temos 3 signos do zodíaco, da roda zodiacal, que podem falar muito sobre isso, que é Peixes, Libra e Touro. Libra e Touro, eles são signos regidos por Vênus, que é, né, aquela coisa do feminino, aquela coisa do agradável, do prazer, né, do ser muito... do ser aceito. Vênus, na mitologia grega, é considerada a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza, do amor, dos prazeres, e traz essa característica tanto para Libra quanto para Touro. Claro, na roda zodiacal, a gente Vênus, ela se manifesta em diferentes setores, mas trazendo esta mesma essência. Touro, dos 3 signos, ele até coloca certos limites. Então, se a gente pudesse falar sobre esses 3 signos, né, e no nível de gentileza, os taurinos, eles até conseguem sim perceber em primeira mão, quando talvez estejam sendo manipulados ou estejam sendo levados de um jeito um pouco mais diferente do que a gentileza natural. Mas eles são sim signos muito gentis, são signos muito prestativos, são signos que falam muito sobre essa qualidade, né, em servir. Então, Touro, lembrando, dos 3 aqui que eu estou citando, Touro a gente também coloca como o primeiro que pode perceber e fazer essa diferença entre gentileza genuína e o medo de agradar, né? Quando a gente pensa em Libra e Peixes, são signos que têm muitíssima dificuldade em dizer não. São signos que têm uma essência muito... A sua natureza, ela é de agradar. Peixes é o signo mais altruísta do zodíaco. E Libra é o signo mais diplomático do zodíaco. Então, estes 2, eles têm muitas dificuldades em dizer não, porque simplesmente eles não querem ir contra a nenhum lado. Libra tem como símbolo a balança, que fala justamente sobre essa essência de equilíbrio. Então, Libra precisa equilibrar as situações da sua vida. Não pode nem pender só para um lado, nem pender só para o outro. Então, ele traz essa natureza de equilíbrio. O que acontece na maioria das vezes com os librianos? Eles ficam em cima do muro. Então, eles tiram em si essa capacidade do equilíbrio e preferem anular esse equilíbrio. Então, por isso, eles são considerados também os signos mais indecisos. Por quê? Eles não querem se indispor. Eles são diplomáticos. Eles, né, veem um lado, eles veem outro lado, e no final das contas, eles acabam não optando por nenhum, justamente por quê? Porque eu não quero me indispor. Eu acho que tá todo mundo certo, eu acho que tá tudo muito ok, mas eu não quero me indispor com isso. Então, eles preferem ficar em cima do muro. O que acaba o quê? Ocasionando para ele próprio estas inseguranças, estas, né, faltas, vamos dizer assim. Então, librianos, ascendente em Libra, lua em Libra, que estiverem me ouvindo, precisam sim trabalhar um pouquinho mais essa diferença em ser gentil genuinamente e em aceitar tudo de todo mundo o tempo inteiro, só por não serem, não quererem optar por um lado ou por serem diplomáticos demais. E por fim, Peixes, que, como eu falei, é o signo mais altruísta, se for necessário, tira do próprio corpo para dar para qualquer pessoa. Peixes não está vendo de onde, não está vendo quem, ele está vendo o ser humano como ele é. Só que nem sempre o ser humano que ele está vendo está com uma intenção favorável, né? Não está com uma intenção genuína também. E aí é onde os piscianos acabam entrando numa furada, tanto nos relacionamentos de amizade, quanto nos relacionamentos amorosos. Tem que ter muito cuidado, porque Peixes é regido pelo planeta Júpiter e pelo planeta Netuno. Netuno, por consequência, é quem traz aos piscianos essa ideia da fantasia, do idealismo, da ilusão. Então, para o pisciano, é como se ele visse o mundo com um véu. Ele não está vendo, às vezes, algumas realidades. Então, é preciso passar por certas coisas para que sinta essa realidade, vamos dizer assim, na carne, na pele, justamente para que ele caia em si e se coloque limites.
Piscianos precisam ter esses limites muito bem claros em suas vidas, justamente por quê? Porque ele tem que ter essa escolha, né, da fantasia e da realidade. Ele precisa desse equilíbrio também. Enquanto Libra tem o equilíbrio de lados, né? Libra é o signo da justiça também, então ele ouve um lado, ouve o outro e ele toma decisão. Peixes é o equilíbrio entre a sua fantasia e a sua realidade, entre o consciente e o subconsciente, né? Então Peixes precisa tomar muito cuidado em não ser gentil em demasia a ponto de extrapolar o seu próprio limite pessoal. Extrapolar as suas próprias condições, extrapolar a sua própria vontade. Porque para os 3 signos que estão aqui, que eu elenquei, e eu até coloco um quarto, tá? Que é Câncer. Câncer também tem a Lua como regente, e o protecionismo e o cuidado e aquela coisa de ser gentil, principalmente no seu aspecto familiar, nas suas questões, nos seus relacionamentos mais íntimos, nos seus relacionamentos de convivência grande, assim, precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque cancerianos, eles costumam muito extrapolar os seus próprios limites em prol do bem-estar do outro. E aí a gente coloca mais uma linha aqui no bem-estar familiar, né? No bem-estar de pai, mãe, de namorado, de marido, de filhos. Então, por quê? Porque ele tem essa essência de cuidado extremo, essa essência de estou protegendo tudo, estou cuidando de tudo. Então, fica meio que nessa linha de frente de cuidar de todo mundo. Então, precisa ter esse cuidado também em ser gentil por ser, ou está sendo gentil só por causa disso, só porque não quer que uma mãe, ou um pai, ou um irmão, ou um familiar passe por determinadas coisas. É lembrar que nós todos viemos com a nossa malinha de desenvolvimento nessa vida, né? Nós todos viemos com os nossos aprendizados, e quando a gente extrapola os nossos limites para proteger alguém, a gente está desperdiçando a nossa chance de aprendizado, de desenvolvimento e de cuidar dessa nossa malinha, não é verdade? Então fica a reflexão aqui para estes signos do zodíaco. Claro, todo mundo tem essa capacidade, né, gente, de extrapolar os nossos próprios limites. Aqui nós estamos colocando uma pitadinha apenas da astrologia que explica, mas todos nós, independente do signo, a gente tem essa capacidade. Uns mais, uns menos, né? E hoje a gente trouxe esse recorte de mais. Mas é importante a gente analisar os nossos comportamentos, do que a gente está deixando de ser em prol de outras pessoas e outras situações. A nossa gentileza como qualidade, ela precisa ser pura, né? Ela precisa ser realmente feita com o coração, assim como tudo na nossa vida. E quando a gente deixa de fazer algo de coração, é porque tá na hora de rever esses passos. Bom, gente, eu vou ficando com essa reflexão. Vou deixar aqui o meu grande abraço para você. Lembrando, claro, de você ir até as redes sociais da Oi Mística e acompanhar os nossos episódios por vídeo. Foram muito bacanas, muito enriquecedores também. Eu espero que você esteja curtindo muito essa jornada semanal de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Semana que vem tem mais episódio, inclusive também em vídeo, já deixo o spoiler aqui. E a gente vai cada vez mais entendendo os nossos limites e vivendo, né, gente? Como eu gosto muito dessa expressão, é seguir com o carro, né, gente? Seguir com o carro e não tem parada, não. Não desistir é o principal. Um grande beijo, um grande abraço e até a semana que vem.